Nós vamos meditando aqui em Isaías. E a ideia desta palavra é que nós somos do Senhor. Eu e você, nós somos do Senhor. Quando você olha a palavra do Senhor, você vai descobrir isso. O capítulo todo de Isaías, no capítulo 43 de Isaías, nos perdoe porque o telão não deu tempo de instalar, né? Mas no capítulo 43 de Isaías, nós vamos entender isso. Ou vivamos ou morramos, se morrermos ou se vivermos, nós temos que entender uma coisa: nós somos do Senhor. Amém? Pastor, mas eu não sigo ao Senhor e eu não sirvo a Ele. Já isso é uma outra questão. A verdade é que tudo que existe foi criado pelo Senhor, tudo pertence a Ele. Eu, você, sua família, seus bens, enfim, tudo é do Senhor. E nós somos do Senhor. Diga para o teu irmão aí do lado: você pertence ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Isaías 43, 7 diz o seguinte: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Logo, nós todos fomos criados, formados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Você pode crer dessa maneira? Glória a Deus. Então, quando a gente fica pensando na nossa existência, na nossa vida, a gente tem essa mania de achar que nós damos conta de nós mesmos, que nós somos o cara, né? Que a gente resolve tudo, bate no peito e diz: eu sou, eu consigo, é o contexto. Tem muita gente equivocada que pensa exatamente dessa maneira. Nós temos essa tendência de achar que nós podemos viver pensando que nem precisamos de Deus, ou algumas vezes lidamos com Deus assim: ó, o Senhor é Deus, o Senhor está aí, eu estou aqui, não vamos misturar as coisas. De algumas coisas eu cuido, de algumas o Senhor cuida, porque nós temos esse sentimento e essa falta de compreensão que somos do Senhor, e temos um sentimento de independência de Deus, muito comum a quase todo mundo. As pessoas têm essa mania de achar: eu posso fazer o que eu quiser, como eu quiser, quando eu quiser. E infelizmente tem muita gente sofrendo por isso, porque não entende como as coisas funcionam no reino de Deus. E aqui nesse texto de Isaías, a gente vai descobrir alguma coisa. Uma das coisas que a gente pode entender é que o Senhor diz assim: chamei-te pelo teu nome. Depois eu quero que você disponha desse tempo e vá lá em Isaías, no capítulo 43, e leia o capítulo 43, você vai achar as citações aqui. Chamei-te pelo teu nome. Nós somos chamados por Deus, a Bíblia assim nos diz. Não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi para que você vá e dê fruto. A gente encontra na Bíblia alguns personagens que têm esse chamado de Deus. Quando Deus chamou Adão e falou: Adão, vem cá, eu quero estar contigo. Lá no Éden, Deus já estava chamando o homem, porque queria ter intimidade, comunhão com o homem. E assim Deus fazia. Toda a viração da tarde, Deus ia ali, chamava Adão e dizia: Adão, eu quero ter relacionamento com você. Além de nós sermos do Senhor, Deus quer ter relacionamento conosco. Ele nos chama pelo nosso nome. Eu quero dizer uma coisa para você com muito amor, meu querido: Deus conhece você. Não importa se você tem 3 anos, se você tem 4, se você tem 10, 15, 20, 30 anos, Deus te conhece. Eu me lembro quando Deus me chamou para a salvação, foi um negócio muito interessante, porque parecia que Deus estava à procura de mim. Sabe como é que você está fugindo e Deus está indo atrás de você? E daí Deus usou uma pessoa para falar de Jesus, aí Deus usou outra pessoa, e eu fui até uma igreja uma certa feita. Eu morava em Londrina, fui na Igreja Batista de Londrina. Naquela época, eu não sei se ainda permanece, pastor Glênio Paranaguá pregou uma mensagem tremenda. Eu falei: é isso que eu estou precisando, é essa verdade que eu queria ouvir. Mas ele não fez o apelo, e eu fiquei travado lá. Umas 3 semanas depois eu fui em outra igreja, e ali o pastor que estava pregando fez um apelo: quem queria entregar a vida a Jesus? Eu falei: eu quero. Mas eu não tinha coragem de vir à frente.
Alguém usado por Deus foi lá, me tocou e falou assim: venha. E eu fui para frente, aceitei a Cristo e aqui estou até hoje. Porque Deus nos conhece, Deus nos chama, e quando Ele nos chama para qualquer coisa. Tem gente que pensa que Deus está chamando só para te dar uma bênção, mas Deus Ele nos chama porque nós pertencemos a Ele, Ele quer nos resgatar. Agora, essa escolha, essa decisão, Ele deixa por minha conta. Somos dele, mas eu quero saber, somos dele mesmo? O que Deus quer saber de nós? Nós realmente reconhecemos que pertencemos ao Senhor? Quando eu reconheço isso, eu me volto para o Senhor e começo a caminhar com Ele. Amém, igreja? Abraão foi chamado pelo Senhor. Ô Abraão, eu tenho uma missão para você. Que coisa tremenda, irmãos. Deus olhou aquele homem e viu diferença nele, chamou ele, escolheu ele e falou assim: é você. O que o Senhor quer? Sai do meio da tua parentela, eu vou te mostrar um lugar diferente, e coisas que você não imagina vão acontecer na sua vida, porque assim é o chamado de Deus. Quando Deus nos chama pelo nosso nome, Ele tem um propósito. Amém? Deus tem um propósito. Deus tem um propósito com a nossa vida, e nós temos dificuldade de entender que o chamado de Deus tem algo a ver com algo tremendo que Deus tem. Nós não conseguimos enxergar isso. Por quê? Porque nós estamos acostumados a viver uma vida limitada, sem sonhar os sonhos de Deus, sem entender os projetos de Deus. Por que Deus chama alguém? Porque Deus quer resgatar uma família, uma cidade, uma nação. Eu me lembro aqui a história de um homem que perguntaram para ele: quantas pessoas você ganhou para Jesus? Ele falou: eu ganhei uma pessoa só. Quem é que você ganhou para Jesus? Ele falou: eu ganhei Billy Graham para Jesus, que foi usado para alcançar milhares de pessoas. Um homem que entrou no propósito, no chamado de Deus, foi usado de uma maneira sobrenatural. Talvez você não imagine o que Deus quer fazer com a tua família, com a tua casa, com o teu lar. Ele tem te chamado, por favor, não recuse o chamado de Deus. Entenda que Deus sabe quem você é. Deus conhece a sua casa, a sua vida. Deus conhece a sua família. Não recuse o chamado de Deus. Deus tem essa coisa tremenda de nos chamar. Chamou Moisés para algo tremendo, sobrenatural. E chamou também Isaías. O chamado de Isaías é uma coisa interessante. Isaías vê ao Senhor, diz a Bíblia, e ele fala: ai Deus meu, o que vai ser de mim? Eu te vi, Senhor, eu te vi. E Isaías é impactado pelo fato de Deus chamá-lo, e Deus fala assim: a quem enviarei? Isaías falou, está tão constrangido com o chamado, tão impactado com aquele chamado, tão tocado pelo aquele chamado, que ele olha e fala: Senhor, se não tem ninguém, pode me enviar, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito. E aí é levantado o profeta messiânico, que profetizou da volta de Jesus, da vinda de Jesus, aliás, do nascimento de Jesus, que diz que Jesus é conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. E ele profetiza sobre a vida de Jesus, sabe quantos anos? 700 anos antes do nascimento de Jesus. Um homem que disse: Senhor, eis-me aqui, pode me enviar. Eu não sei o que vai acontecer depois da minha ida. Eu espero que tenha valido a pena ter dito sim ao Senhor. Eu vejo que vale a pena dizer sim ao Senhor, porque Deus nos chama, amados, e o tremendo é que Deus sabe quem nós somos. Pastor, Deus está me chamando, eu sou imperfeito, sou pecador, sou cheio de coisas, sou cheio disso, cheio daquilo. Não importa quem você é, importa o que Deus vai fazer com aquilo que você é. Amém? Sabe, eu vi uma coisa nessa pandemia, parece que muita gente perdeu a identidade em Cristo. Parece que muita gente diz: o jeito mesmo é morrer.
Eu vou ser honesto para você, irmãos, eu não estava muito afim de morrer, não. Tem gente que estava entregando os pontos, eu estava lá brigando, guerreando espiritualmente, orando, clamando a Deus, porque não foi cumprido ainda o chamado, não foi cumprido ainda o propósito. Deus ainda está fazendo coisas tremendas, em nome de Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. Quando Deus chama, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. O Senhor está dizendo isso para nós. Quando que é o tempo, pastor? Eu já vi gente com simplicidade, talvez com falta de conhecimento, ainda não chegou a minha hora. Já ouviu alguém falar assim ou não? O tempo oportuno é agora, não é para amanhã, não é para depois de amanhã. Você já viu aquelas pessoas que dizem que tem uma vontade tremenda de fazer alguma coisa? Amanhã eu começo o regime, amanhã eu começo o estudo, amanhã eu começo, e passa 2, 3, 4, 5, 10 anos, e ele está deixando para amanhã, porque ele não entendeu que o tempo oportuno é o agora. A salvação não é para depois, é para já. A transformação da nossa vida, Deus não quer fazer depois, Ele quer começar hoje. A mudança daquilo que Deus quer fazer na sua vida, Ele não quer começar amanhã, Ele quer começar hoje. Mas eu tenho que entender que Deus está me chamando e eu preciso responder. Quando que Deus vai fazer? Quando você disser: eis-me aqui, Senhor, pode começar agora. Como a gente tem esse hábito de deixar tudo para depois, quando Deus quer fazer agora. Nosso Deus é um Deus do presente. Ele age, irmãos, Ele opera, Ele manifesta o seu poder. Segunda coisa que a gente vê nesse texto: eu te remi. E remir tem a ver com a nossa salvação, tem a ver com a nossa libertação, com as cadeias, com as prisões que nós muitas vezes carregamos na nossa vida. E uma prisão que é terrível na vida de qualquer pessoa é a prisão do pecado, da dependência. A Bíblia diz que quando eu me inclino para alguma coisa, eu me torno servo de quem eu me inclino. Você vai ler lá em Romanos, no capítulo 7, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de Romanos. Você vai estudar muito sobre isso. Capítulo 8 diz, eu vou ler aqui para você, bem certinho. Romanos capítulo 8. Se você quiser anotar. Versículo 6 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque quando eu estou vivendo na carne, eu estou escravo daquilo que me domina. E o que Deus quer para a nossa vida é uma vida de salvação, de libertação, uma vida abundante. Tem gente que pensa que ser crente, como a gente é chamado por aí, que ser crente é uma coisa monótona, é chato, não tem alegria. É porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não pode essas coisas, não pode, a pessoa diz não pode. Na verdade não é que não pode, é que não precisa para ser feliz. Você não precisa do álcool para ser feliz. Você não precisa da droga para ser feliz. Você não precisa nem ser rico para ser feliz. Você, quando conhece o Senhor, você sabe que essas coisas são acrescentadas, são colocadas na sua vida, mas não quer dizer que você tem necessidade delas, porque Deus nos liberta das prisões do nosso ego, do nosso coração, na nossa vida. Quando passamos a servi-lo, Deus começa então a nos libertar, a remir-nos, a salvar a nossa vida. Mas de quem vem a salvação? A salvação só vem do Senhor, não pode ser de outro. Quem nos salva é Deus, nós não temos a capacidade de nos salvar.
Tem gente que diz, eu não decido isso, porque eu não sou bom ainda para ser salvo, nem você, nem eu, nem ninguém. Não existe sequer um homem que seja bom o suficiente para ser salvo na face da terra. Nós somos salvos pela graça, pela bondade, pelo amor, pela misericórdia de Deus, porque Deus olha para a gente e enxerga o pecador que nós somos, mas decide nos amar apesar de todo o pecado, de toda a transgressão. Deus derrama o sangue do seu Filho Jesus, nos cobre com o seu sangue, então já não nos vê como nós estamos, mas vê o sangue do seu Filho espargido sobre a nossa vida, derramado sobre a nossa vida. E quando Ele nos olha, Ele vê o quê? O que significa o sangue, pastor? Significa a bondade, a misericórdia e o amor de Deus pela nossa vida. Por que nós temos condição de servir ao Senhor? Simples, porque Deus nos ama e sobre nós estende as suas mãos de misericórdia. Quer dizer que se eu me voltar para Deus, tudo estragado, tudo atrapalhado, Deus vai me receber? Claro, claro que sim. Porque Deus é amor, é misericordioso. Eu tenho certeza que você já se decepcionou com pessoas. Provavelmente sim. Deve ter se decepcionado com gente muito boa, com gente muito ruim. Deve ter se decepcionado com políticos. Deve ter se decepcionado com clérigos, com igrejas. Isso é muito normal acontecer. Porque a gente lança a expectativa nas pessoas erradas. Mas verdadeiramente, quando você se lança em Deus, depende de Deus, você vai ver uma coisa tremenda. Que Deus nos dá a capacidade de entender que todos nós estamos no mesmo nível e no mesmo patamar. Quando você olha para uma pessoa e você tenta pelo menos criticá-la, você aponta o dedo para ela, você vai entender uma coisa: você não pode fazer isso. Por quê, pastor? Porque você também tem falhas. Você também tem erros. E a pessoa não é salva pelo quanto ela é boa. A pessoa é salva porque Deus é bom. Só por isso. Mas eu tenho tanta coisa para ajustar ainda. Fique tranquilo, começa na caminhada, porque já faz quase 44 anos que eu estou caminhando, e ainda olho para mim e falo: meu Deus, que coisa. Ainda tenho que melhorar. Mas quem que vai ter a capacidade de nos remir? O Senhor. Apocalipse 1:5 diz o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, aquele que morreu primeiro por mim e por você, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Alguém pode dizer amém? Nós somos libertos dos nossos pecados, não porque eu posso me libertar, mas porque Cristo pode me libertar. Simples, simples, sem confusão nenhuma. Eu não posso fazer. Talvez você já tenha feito isso. Sabe aquele período que você diz: eu vou ser santo, 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 santo. E você fica ali, daqui a pouco você fala: ai, não deu certo. Não deu certo. Falhei de novo. Outra vez, estava indo tão bem. Porque Deus quer nos mostrar uma coisa: que a nossa santidade é dependência dEle. A nossa salvação vem dEle. A nossa restauração vem do Senhor. Amém? Glória a Deus. É nele que nós temos remissão dos nossos pecados. É por Ele, é com Ele. Glória a Deus. E a Bíblia ainda diz: tu és meu. Eu e você somos propriedade de Deus. Amém? Simplesmente assim. E se nós somos de Deus, tem alguém que é de Deus aqui? Levanta a mão, vamos ver. Levanta a mão, você que é de Deus. Que bênção, todo mundo é do Senhor. Glória a Deus. E se nós somos de Deus, a Bíblia diz que Ele não nos deixa. João 14, 18, 19 diz assim: não vos deixarei órfãos,
voltarei para vós outros, ainda por um pouco que o mundo não me verá, mas vós, porém, está falando daqueles que são do Senhor, vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Isso é uma promessa, irmão. Isso é a promessa de Deus para a minha e para a sua vida. Isso é uma promessa de que Deus realmente está conosco, que nós somos dele, por sermos dele, tem um selo aí que nos garante. A religião faz uma coisa com a gente acha que só algumas pessoas são de Deus e outras não são. E aí nós nos metemos num negócio complicado, a gente começa a fazer a avaliação de quem é mais crente, quem é menos crente. Esse é crente de verdade, esse aqui não é, aquele é filho, aquele não é, esse vai ser salvo, esse não vai. E nós nos metemos num negócio que não é da nossa conta. Não é da nossa conta. O apóstolo Paulo, quando ensina sobre isso, diz que uns ainda comem legumes, e outros são mais maduros, se alimentam diferente. Porque vai do entendimento, da compreensão de cada um, da profundidade que nós estamos caminhando com Cristo, ou estamos começando a caminhada. Então não julgue ninguém, não aponte o dedo para ninguém, entenda o seguinte: aquele que está falho, começando hoje, que não entende nada, é do Senhor, amém? E aquele que já está experimentado, que por muito tempo tem caminhado, tem tido muito mais experiência, muito mais conhecimento, também é do Senhor. Mas isso não nos diz que um é mais capaz do que o outro, um é mais santo do que o outro, mas nós somos do Senhor, amém, igreja? Porque o mesmo sangue que serviu para salvar a minha vida, serviu para salvar a vida do meu irmão. O mesmo sangue que perdoa os meus pecados, perdoa os pecados do meu irmão igualmente. Amém? Puxa, pastor, eu pensei que eu fosse melhor. É interessante, ter uma parábola em que o Senhor vai assalariar aqueles que chegaram para trabalhar naquela vinha. E um chega bem cedinho e é combinado com ele um salário. Outro chega mais tarde um pouco, é combinado o mesmo salário. E outro chega no finalzinho da tarde, é combinado o mesmo salário. Na hora de pagar, o salário é igual de todo mundo. E aquele primeiro diz: espera aí um pouquinho, como é que é isso? Eu recebo mais? Ou o outro recebe igual a mim? Mas que negócio, eu cheguei antes, eu tinha que receber mais. Mas aquele um que chegou por último recebe igual a mim? Ele fala: eu sou o dono da vinha, eu pago do jeito que eu quero. Tem alguém que entendeu isso aí? Pastor, o cara está chegando agora, e Deus já encheu ele do Espírito Santo. O cara está chegando agora, aprontou tudo na vida, e Deus já restaurou a vida dele. Pastor, o cara está chegando agora, eu estou aqui há tanto tempo. Aí você lembra da parábola do filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa. Tem muita gente que saiu de casa, hein? Foi, aprontou, pintou, bordou. E diz a Bíblia, e aí que está a graça do Espírito Santo, irmãos, que o filho pródigo, de repente, ele olha e fala, e caindo em si. Sabe como é que você cai em si? Quando o Espírito Santo toca o coração da pessoa. A gente não cai em si porque é muito esperto, não. Conversão genuína é gerada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence a pessoa, é o Espírito Santo que toca o coração, é o Espírito Santo que trabalha um processo interno de transformação, em que a pessoa sente a verdadeira necessidade de se voltar para Deus. Não é o homem, irmão. Papai e mamãe, vocês que têm os filhos, orem para o Espírito Santo converter eles. Que a gente corre o risco, e todo mundo corre esse risco, de o filho crescer, virar religioso dentro da igreja, depois vai como o pródigo. Mas o pródigo, caindo em si, voltou para a casa do Senhor, e o irmão que estava na casa ficou reclamando e disse: como é que pode? Eu estou aqui todo esse tempo e não posso usufruir de nada. Tem muito filho dentro da casa, tem muito filho que é de Deus dentro da casa do Senhor, que não aprendeu a desfrutar da presença de Deus. Infelizmente, achou maçante, está cansado, estou enfadado desse negócio de igreja, não sabe nada.
não tem prazer, não tem alegria, parece que já está cheio. Você sabe quando você vai ao restaurante e você come demais? Eu me lembro de um fato, irmão. Eu era adolescente ainda, um amigo meu me convidou, vamos comer uma pizza? Eu falei, vamos. Aí nós fomos num rodízio, isso lá em Londrina, e nós competimos, quem comia mais. Você imagina o que aconteceu, não é? Imagina? E a gente começou a comer pizza, comemos pizza, e comemos pizza. Chegou um momento que você já não aguentava mais, a gente saiu. Aí esse meu amigo falou assim para mim, rapaz, lembrei do aniversário da minha prima. A prima dele morava no Jardim Quebec, que é um jardim meio chique lá em Londrina. Vamos lá na casa dela. Eu falei, mas fazer o quê? Vamos lá, vamos lá. Chegamos lá, irmãos. Uma casa enorme. Você sabe, os melhores doces que você podia imaginar. Aquilo era repleto, aquela mesa chegava a ser colorida, assim, ó. Eu virei para ele e falei assim, mas rapaz, você é um abestado mesmo, hein? Como é que você me esquece do aniversário desse? E eu olhava para aqueles doces, mas eu queria comer aqueles doces, mas não tinha onde. E eu fiquei olhando aquilo e falei assim, mas que absurdo isso, gente. E eu olhei aquele doce, olhei aquele doce e fui embora. Não podia comer, sabe, porque eu já estava empanturrado de tanto que tinha comido. O filho que ficou na casa, muitas vezes age dessa maneira. Não sabe desfrutar o que o pai tem para ele, porque está cheio de tanta coisa. Nós precisamos aprender o seguinte, irmãos, que Deus ele nos ama, e Ele tem o melhor para a nossa vida. Agora eu preciso descobrir que eu sou de Deus, eu pertenço a Ele, Ele me ama de verdade. Mas tem tanta coisa para consertar, mas é assim mesmo. Deus não desistiu de me amar. Para com essas coisas de ficar pensando bobagem. E entrega mesmo tudo ao Senhor. Se nós somos de Deus, Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de você. Mateus 6:26 diz, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Deus não deixa morrer um pássaro. Ele vai deixar você na mão? Deus vai deixar você perecer? A gente é meio mimado, e essa geração principalmente, quando recebe um não, acha que já falta amor. Ah, não me ama porque disse não. Tem nada a ver isso com a realidade, isso tem a ver com cultura errada. Mas a cultura do reino de Deus diz o seguinte, que a ave do céu não morre, se Deus não permitir. Agora a gente vive um relacionamento com Deus tão superficial, tão equivocado, que a gente não sabe desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se você é dele, Deus vai cuidar de você. Mesmo que alguém chegue para você e diga, você não pode, você vai ser punido, você não tem a benção de Deus, você tem que acreditar na palavra do Senhor. E você tem que entender uma coisa, Deus cuida daqueles que Ele ama. Ele cuida. Se eu e você somos dele, não adianta ameaça. O diabo pode sapatear, pode ameaçar, o diabo pode fazer o que quiser, ele vai ter que se acertar com Deus. Aí tem uma coisa a ver com relacionamento. Eu me lembro um dia que disseram assim, eu quero ver o pastor Toninho agora. Coitado, vai ter que sair de Campo Mourão. Eu já vi muita conversa. Eu tive que aprender uma coisa muito simples, irmão. Relacionamento com Deus é a base da vida do cristão. Muitas vezes você é rejeitado na família, você é rejeitado na sociedade, você é rejeitado pelos amigos. Sabe o que acontece? Que muita gente não se entrega a Jesus. Isso passou na minha cabeça no dia da minha conversão. Imagina se eu for para a igreja e os meus amigos, Deus vai te dar uma família, não vai te dar amigos. Deus não é perfeita a família não, porque não existe família perfeita. Mas Deus vai te dar uma família, não só amigos. Ah, mas lá, né, não sei, e os meus amigos vão pensar o que? Eu fiquei pensando tudo isso, irmão.
Mas naquela noite eu entendi que o Senhor estava me chamando. Estava me chamando. Lembra quando Jesus te chamou? Lembra? Ou você já esqueceu? Você lembra como que você estava? Você lembra qual que era a tua situação? E você, mas pastor, eu já comecei a caminhar com Jesus, mas eu decidi abandonar Jesus. Que coisa feia, que negócio mal feito, que opção é essa que você tomou? Mas alguém me decepcionou, você não entendeu nada, o diabo queria tirar você da presença de Deus, e você caiu nessa conversa fiada de Satanás. Acorda, porque Deus te chamou, Deus te escolheu, você é dele, e tudo que o diabo quer é tirar você de quem você pertence de fato. É tanta coisa que aconteceu, tanta coisa, pastor, na igreja que eu estava. Acho que uma das pregações mais lindas que eu ouvi na minha vida. O pregador disse o seguinte, que lá na arca, você já ouviu falar da arca, não? Diz que o negócio era tenso lá, cheio de bicho, aquele negócio fechado por fora, que foi Deus que fechou a arca. Se você prestar atenção, você vai ver, não foi o homem que fechou a arca. Quem fecha a porta e quem abre a porta é Deus. Deus fechou a arca, botou aquela bicharada tudo lá dentro, umas janelinhas pequenininhas, porque não podia entrar água dentro. Chuva, e aquela turma lá dentro. Você imaginou o que acontece? Ia falar assim, meu Deus, Jesus, eu não aguento mais esse negócio. E outras coisas mais. Você imaginou tudo aqueles bichos dentro da arca, irmão? Não tinha banheiro, negócio tenso. Então, e aí ele falou o pregador, e disse, a igreja é a arca. É ruim dentro da igreja, muito pior fora dela. Você está me entendendo? Muito pior fora dela. Sabe qual que é a estatística? Tem muito mais crente fora da igreja do que dentro da igreja. Desviado, longe, decepcionado, porque não entendeu o evangelho. Deus ama você. A gente não entende que quando o diabo ele trabalha, a única coisa que ele quer fazer é arrebentar com a imagem e semelhança de Deus, que somos eu e você. Então o diabo vai fazer de tudo para você cair fora. Porque quando ele machucar você, quando ele ferir você, quando você estiver longe de Deus, ele vai falar, eu estou descontando em Deus tudo aquilo que ele já prometeu que vai acontecer comigo. Você ferido, você machucado, você agredido, você triste, você deprimido, é tudo o que o diabo quer. Mas Jesus disse diferente. Eu vim aqui para que você tenha vida e a tenha com abundância. A alegria o Senhor dá a nós, não como o mundo dá. É diferente, a paz é diferente, tudo que Deus faz é diferente. Eu preciso compreender isso. Salmo 37, versículo 18, diz, o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanece para sempre, não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Amém? Estou terminando. Me dá mais 5 minutinhos, eu termino. Eu sei que hoje ficou mais demorado, Santa Ceia e tudo mais. Se somos de Deus, Ele está conosco. Amém? Olha o que diz a Bíblia. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem é que prometeu isso? Quem prometeu isso? Jesus. Essa promessa é de Jesus. Estou sozinho, não está não. Me abandonar, ninguém te abandonou. Quem você precisa que esteja do seu lado não te abandonou. Tem gente que abandona mesmo, mas não é gente que é necessário estar do nosso lado. Amém? Glória a Deus. João 14, versículo 16, 17. Eu quando me converti já era órfão de mãe,
e órfão de pai. Minha mãe eu não conheci, e meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos. Eu aceitei Jesus com 12, mas fui para a igreja com 16. Com 14 anos, meu pai faleceu. E eu tinha um sentimento de medo, de insegurança muito grande. Eu tinha medo. Eu, na verdade, tinha medo até de gostar de alguém. Quando eu fui noivo da minha esposa, depois a gente terminou o noivado, porque eu tinha medo de gostar. É só quem passa por isso. Por que eu tinha medo de gostar? Vai que eu amo uma pessoa e essa pessoa morre e eu vou sofrer de novo, porque eu sofri demais quando meu pai morreu. E eu pensava, eu não vou me apegar. De jeito nenhum. E eu me converti, eu tinha um sentimento de insegurança, de solidão, de medo de ficar só, de não ter quem lutasse por mim, que fizesse alguma coisa por mim. Como é bom você ter alguém que está do teu lado te apoiando. É bom ou não é bom? É ou não é bom? Não, mas eu tenho papai, eu tenho mamãe, eu tenho meu esposo, eu tenho minha esposa, eu tenho meu filho, enfim, a gente é uma família, um está junto com o outro. É ou não é legal isso? No Natal, quando o pessoal se reúne, toda a família, fala, nossa, que família bonita. Tão bom isso, eu não tinha nada disso. E eu fui para a igreja, logo recém-convertido. E eu escutei exatamente esse texto. Mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou tudo na minha vida. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo está sempre conosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, só os filhos de Deus podem, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará entre vós. E no versículo 16, 17, deixa eu achar aqui rapidamente, que eu não anotei. João capítulo 14. Acontece esses ajustes técnicos, né? João 14, versículo 18, que é o versículo que eu queria citar. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O dia que eu descobri que eu não era mais órfão, porque agora eu tenho um Pai eterno que não morre. Eu tenho um Pai eterno que não me deixa. Eu tenho um Pai eterno que cuida de mim. Não importa se meu pai não cuidou, se ele não deu conta de viver até a data de hoje. Não importa se a minha mãe havia me abandonado. Não importa se gostam ou não gostam de mim. Se me amam ou se não me amam. Não importa se eu sou aceito ou se eu sou rejeitado. Não importa se eu tenho ou se eu não tenho. Aleluia. Ele não me deixa só. Ele não me deixa órfão. Sabe por que muito crente está sofrendo hoje? Porque está esperando que as pessoas façam por ele o que só Deus pode fazer: preencher o vazio do seu coração. O homem não pode garantir nada. Minha irmã, o seu marido não pode garantir para vocês que ele vai viver até o último dia da sua vida. E a esposa a mesma coisa. Filho e filha, seus pais não podem garantir que viverão até os últimos dias da sua vida. Mas o Deus que te ama, o Deus que te salva, o Deus que te perdoa, esse pode garantir a tua vida. Até o último dia da tua vida você pode gritar: Senhor! E Ele vai dizer: fala, filho. Amém? Vamos ficar de pé. Não sei como é que está a tua situação. Eu sei uma coisa, que o Deus que nós servimos não nos deixa órfãos. Eu sou dele, você é dele. Fecha os teus olhos. Jesus
Apocalipse 3:20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Ele está fazendo isso aqui, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está batendo a porta. Ele está batendo a porta. Pastor, mas já entreguei minha vida a Jesus. Eu vou repetir para você, ele está batendo a porta. Ele não quer ficar do lado de fora. Tem muita gente que já abriu a porta, deixou Jesus entrar, e agora botou Jesus para fora, e fechou a porta. Ele continua batendo a porta. Ele quer o lugar de primazia na sua e na minha vida. Ele quer exercer o controle. E muitas vezes nós não estamos entendendo isso. Feche os teus olhos. Jesus está batendo a porta, e Ele quer controlar a sua vida. E de fato é isso mesmo, Ele quer exercer o controle, o governo da sua vida. Se você ainda não entregou o governo da sua vida para que Jesus governe, ou entregou a sua vida a Jesus, como você queira entender, Ele quer que você o faça esta noite, se assim você decidir. Ele está batendo a porta. Existe alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus? Levanta a sua mão direita, eu quero orar por você. Não vou chamar você aqui na frente. Levanta a sua mão direita. Ah, que coisa tremenda que você está fazendo. Que coisa tremenda que você está fazendo. Pode ter certeza de uma coisa, Jesus já começou o processo. Ele já está entrando na sua vida. Eu quero orar por você. Pai, entra mesmo no coração dessas pessoas. Perdoa os seus pecados. Eu sei que essa é uma noite de salvação. Nós declaramos isso, que pertencemos ao Senhor. E declaramos ainda, Senhor, que esta noite o Senhor já está realizando um milagre. Abra a porta mesmo, Senhor. Entra nesses corações que abriram a porta ao Senhor. Salva as suas almas, perdoa os seus pecados e escreve os seus nomes no livro da vida. Eu sei que o Senhor conhece cada um de nós esta noite. E aquilo que é feito com sinceridade diante do Senhor estará repercutindo no mundo espiritual. Trará benefícios à vida dos meus irmãos. Salva as suas vidas, perdoa os seus pecados, transforma a sua história em nome de Jesus. Você que deseja ainda, eu quero fazer um outro apelo. Que Jesus governe a sua vida. Você tem identificado que tem algumas áreas que você está fazendo por tua conta, mas você quer que Jesus governe a sua vida, que Jesus tome conta. Você precisa fazer um concerto com Deus e precisa voltar ao princípio das coisas na tua vida espiritual. Eu quero convidar você também a levantar suas mãos. Deus tem algo a realizar aqui essa noite. Levante a sua mão, você que deseja que Jesus esteja no governo da sua vida. Não estou fazendo um apelo para salvação, estou falando a respeito de Jesus governar, de Jesus assumir o controle. Levante a sua mão, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus eu oro por essas vidas. Que o Senhor esteja tocando, restaurando e abençoando cada vida aqui, em nome do Senhor Jesus. Que esta seja uma noite, Senhor, que saiamos daqui convencidos pelo Teu Espírito Santo, que pertencemos totalmente ao Senhor, que o Senhor é quem governa. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus te agradecemos, amém.